Mandioca, símbolo da cultura regional paraense, da maniçoba, do tucupi, da farinha d'água. Essa raiz é responsável pelo sustento de milhares de famílias na Amazônia. O Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil. O estado tem uma área plantada de 308 mil hectares, com uma produção anual de quase 5 milhões de toneladas em 2008, segundo o IBGE. Nós somos hoje, o maior produtor nacional de mandioca, mas nós temos uma média de produtividade no estado ainda muito baixa, comparando com o nosso potencial de produção. Então, essas ações, elas vêm exatamente para que a gente possa melhorar essa produtividade, na medida que você prepara o solo com melhor qualidade, na medida que você fertiliza esse solo, mecaniza essa produção, você tem a possibilidade de melhorar essa produtividade. Por conta da importância social para a economia paraense, a produção de mandioca é alvo de pesquisas da Embrapa Amazônia Oriental há mais de 3 décadas. Para superar esses desafios, a Embrapa desenvolveu 2 processos tecnológicos que melhoram a produtividade e garantem a sustentabilidade aos plantios. É com esse foco que a técnica da roça sem fogo, associada ao trio da produtividade, vem revolucionando as práticas de uso e aproveitamento do solo. Os processos já foram adotados em lavouras de vários municípios do estado do Pará, como Abaetetuba, Acará, Baião, Cametá, Moju, Ipixuna do Pará, Ourém, Vigia e Paragominas. A roça sem fogo é o primeiro passo no preparo do solo para o plantio de mandioca com a adoção do trio da produtividade. A importância da roça sem fogo é o seu serviço ambiental. Cada hectare que se deixa de queimar na Amazônia, evita-se a emissão de 70 toneladas de carbono para a atmosfera. Essa tecnologia pode beneficiar de imediato aproximadamente 600 mil pequenos agricultores familiares na Amazônia. Técnicas da roça sem fogo. Demarcação da área. O primeiro passo para o preparo da roça sem fogo é a escolha da área e a demarcação da área. Então nós já verificamos aqui que essa área é uma área favorável, não sujeita a encharcamento, e nós vamos começar então agora com a abertura das picadas. Broca. Existe uma diferença entre a roça sem fogo e a roça convencional, que vai ser queimada. A broca é toda feita com o corte rente ao solo, que nós chamamos de corte raso. Derruba. Nós vamos agora proceder à derruba, que pode ser feita tanto com machado quanto com motosserra. Essa derruba também é diferente da roça convencional, pois ela exige que nós façamos com o corte rente ao solo, isto é, também em corte raso. Rebaixamento da galhada. Vocês vão agora rebaixar a copa das árvores que caíram e fazer o picotamento de maneira tal que a matéria orgânica fique o mais próximo possível do solo. Demarcação com piquetes, abertura de covas e plantio. Nós fazemos a demarcação com piquetes e procedemos o plantio de mandioca e seus consórcios. Tratos culturais. Nós devemos fazer as roçagens e as capinas, quantas forem necessárias, pelo menos nos primeiros 5 meses de desenvolvimento da cultura. Por causa de seu alto poder de reprodução, a mandioca é o principal cultivo adotado no trio da produtividade. Os produtores podem cultivar a mandioca intercalando com os cultivos de feijão e milho, ou a mandioca com feijão e arroz, por exemplo. As áreas de lavoura que recebem as técnicas da roça sem fogo e do trio da produtividade também admitem o plantio de outras culturas, como fruteiras, hortaliças, oleaginosas, entre outras espécies.
Os custos para implantar a roça sem fogo são bem mais elevados que no método convencional. O agricultor investe quase R$ 1.500 no início do procedimento. Na roça, formada com derruba e queima, os valores não passam de R$ 300. No entanto, a longo prazo, os números da roça sem o fogo diminuem e tendem a se igualar aos do sistema tradicional. A vantagem da roça sem fogo é que ela não agride o meio ambiente e garante a segurança do agricultor. Além disso, os troncos das árvores podem ser utilizados como lenha, caibros para a construção civil e para produzir carvão. Antes a gente trabalhava na roça com queima, né? Aí o serviço era diferente desse aqui, por causa que vinha aquela broca, vinha aquela derruba, era diferente dessa roça sem fogo, sem queima. Aí é o que diminuiu o serviço, né? Mas através dessa daqui já tem a melhoria, por causa que já fica todo aquele orgânico, ninguém tira, ninguém queima, né? Aí essa daqui aumenta um pouco mais o serviço. Na roça sem fogo, aumenta isso. Só que tem a vantagem porque a gente pode aproveitar a lenha. A gente vende, a gente pode fazer o carvão, a gente já pode aproveitar para fazer a própria farinha. Né? Existe essa facilidade aí. Vantagens da roça sem fogo. A área pode ser preparada em qualquer época do ano. A ocorrência do mato é 3 vezes menor que nos roçados queimados. A matéria orgânica melhora a estrutura física do solo. Há liberação gradual de nutrientes e redução da emissão de carbono para a atmosfera. O processo de aplicação do trio da produtividade nas lavouras segue orientações específicas de plantio que ocorrem em 3 etapas: seleção e preparo de material. O primeiro é a seleção da maniva semente, mas para isso o agricultor tem que chegar no mandiocal de preferência de 8 a 12 meses de idade. E nesse mandiocal, escolher as melhores plantas. Depois da seleção dessas plantas, os agricultores vão fazer a seleção da maniva semente. E nós temos aqui uma planta com 10 meses de idade, sem nenhum sintoma de doença. E a parte da planta que o produtor vai retirar essa semente, essa maniva semente, é da parte mediana da planta. Então o agricultor descarta essa parte e utiliza esse terço médio da planta, que vem até aqui, até naquela bifurcação. Nós temos aqui uma estaca considerada padrão e daqui nós vamos selecionar a maniva semente. Mas aqui está uma maniva semente com corte reto ideal. Alguns produtores aplicam o corte em bisel. Nós não recomendamos esse corte bisel, porque existe possibilidade de reduzir o número de raízes. Nós temos observado, quando a maniva não é selecionada, tem muita doença ou praga. Aqui está uma maniva totalmente doente, inadequada para plantio. Ao passo que uma maniva sadia, ela fica com coloração totalmente branca. Espaçamento. O segundo passo do trio da produtividade consiste no plantio no alinhamento, no espaçamento de 1 metro por 1 metro. E aqui nós temos um plantio feito no alinhamento de 1 metro por 1 metro. Nós temos uma planta aqui, observe que elas estão todas no alinhamento plantada e a distância entre uma e outra é 1 metro por 1 metro. Tratos culturais. O terceiro passo do trio da produtividade é a capina. E essa capina, ela deve ser feita até os 150 dias após o plantio da mandioca, 5 meses. Porque é nesse período que as raízes da mandioca encontram-se em formação e desenvolvimento. Logicamente, por este motivo que não deve ter mato. Porque se tiver mato, eles vão competir com a mandioca e vai comprometer o crescimento dessas raízes. Então, aqui, nesse mandiocal, os agricultores estão fazendo a capina no 5º mês do plantio da mandioca. Os novos processos tecnológicos já contam com resultados em Baião, Acará, Moju e Abaetetuba. Em todas as localidades, houve crescimento na produtividade de até 50% se comparado à safra anterior.
Município com maior índice de crescimento, Moju, na região do Baixo Tocantins, apresentou um montante de 49,30% na produtividade da mandioca em lavouras que receberam as técnicas da roça sem fogo e do trio da produtividade. Os produtores começaram a ver a realidade da produção. Tá? A produção que era antes de 13 toneladas por hectare, eles passaram a perceber que começar o aumento de 30 a 40 toneladas de mandioca por hectare, eles começaram a assimilar e respeitar que realmente é muito importante as técnicas e hoje é de suma importância que a gente percebe produtores já praticando o trio da produtividade, tá? Incentivando outros agricultores vizinhos e isso, o Moju vem tendo um ganho real muito grande. O cultivo da mandioca e o agricultor. Fizemos parceria com a Embrapa e ela vem nos ensinando essa tecnologia para que não venha atingir a natureza e o meio ambiente também, né? A produtividade com certeza vai ser maior, porque a nossa produtividade aqui, a gente já mediu, é a média de 25 a 30 toneladas por hectare. E aqui a gente está prevendo de 50 a 60 toneladas. A expectativa dos pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental é que cada vez mais agricultores adotem as técnicas da roça sem fogo e do trio da produtividade. Depois que a gente aprendeu essa metragem assim, plantar nossa roça desse jeito, acredito que, graças a Deus, a gente produz mais. Eu acredito que naquele tempo, uma tarefa de roça, que eu conheço por tarefa, tinha tarefa que a gente não colhia 10 sacos de farinha. E hoje, graças a Deus, que eu acredito que a gente colhe até mais de 30 sacas de farinha, já depois de pronta, né? Com as tecnologias, os produtores potencializam suas plantações, aumentando sua produtividade e gerando mais renda para a família. E eles ajudam a manter o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente,